bem com você? Comigo está ótimo, eu estou muito feliz com esse programa agora. O programa Dina Bispo está muito bacana. E hoje você vai assistir uma matéria maravilhosa no quadro Saúde e Bem-Estar. Vai assistir uma entrevista com o vereador Valdir Santos e vai assistir o Papo Informal, aquele dos temas polêmicos, a que a gente informa de forma informal. Então você vai ver doutora Valdirene, doutora Lorena, doutor Bruno e uma enquete na rua falando, o povo dando a opinião sobre a mudança aí na família, nos arranjos familiares. Então, você vai perder? Sai daí não, porque o programa Dina Bispo já está no ar. Estamos aqui falando sobre família e viemos aqui na rua saber o que é que o povo pensa a respeito dos novos arranjos sobre a família. Você é a favor da família tradicional, que é formada por pai, mãe e filho? Bem a favor da tradicional família, que é homem, mulher e filhos. Você acha que a presença do pai é importante na criação de um filho? A presença do pai é a base fundamental para uma família, né? Justamente para os filhos. E o pai é a coluna da casa, é o espelho para os filhos. Você sabe falar para mim o que é família homoparental? Na verdade, agora você me pegou, mas eu acho assim, no meu ponto de vista, são os parentescos, não? Você é a favor da preservação da família, a família tradicional, a família formada por pai, mãe e filhos? Ou você é a favor dos novos arranjos de família? Não, eu sou muito a favor da família tradicional, sempre, muito a favor. Você acha que é importante a presença do pai e da mãe na família? Sem dúvida nenhuma, é o que constitui uma família, exatamente a presença de ambos. É muito importante para a criação dos filhos? Sem dúvida nenhuma, é imprescindível pai e mãe presentes na família. Estamos falando aqui no Papo Informal sobre os arranjos de família, o novo modelo de família. E eu estou aqui com a doutora Valdirene, que também vai falar um pouco, né, sobre esses arranjos de família, mas ela vai falar sobre a lei, né, e também colocar a sua posição, né? Esse conceito de família que hoje a gente já não sabe mais o que é família, porque tem vários tipos de família. Tem a família com a mãe solteira, tem aí a filha, tem duas mães com o pai, tem dois pais com uma mãe, tem a família de pessoas do mesmo sexo. Então, famílias que ambos se separaram, mulher e homem se separaram e juntaram a família. Então, tem vários tipos de arranjo. E a doutora Valdirene vai aqui esclarecer um pouco para a gente. Doutora, hoje, o que é família, afinal, nos dias de hoje? Bom dia, Dina. Hoje, o conceito de família está bem mais amplo do que já foi no passado. Aí você deve dizer, quais são os modelos? O modelo de família hoje é não ter modelo. O que é que faz... Porque no passado, com o Código Civil de 16, o que era uma família? O homem e a mulher casados, né? Casados, aquele negócio oficial, e que tinha o intuito de constituir, de ter filhos, né? E tinha aquela questão, né, o homem era o cabeça do casal, o homem era o provedor e a mulher era sempre a cuidadora. Então, com a evolução e a necessidade que surgiu da mulher ir para o âmbito público, da mulher entrar no orçamento, no Código Civil de 2002 já veio a mulher como provedora também, né? E a mulher descobriu o âmbito público. E o que aconteceu? Poucos homens descobriram o âmbito privado, né? Mas a mulher partiu também para ser provedora, então, com o Código Civil de 2002, o que aconteceu? Não existe mais o cabeça do casal, não existe mais o poder, o pátrio poder, hoje é o poder familiar. Por quê? Hoje nós temos famílias monoparentais. Quais são essas famílias monoparentais? A mulher que cria o filho só, que é o que a gente vê muito, né? O homem que cria os filhos só
minoria, mas você vê que já estão surgindo também essas questões. A família, né, que a gente conhece, a mais convencional, que eu não diria tradicional, eu diria convencional, que se convencionou, que é o homem, a mulher e os filhos. Tem os avós que criam os netos, tem os irmãos, que os mais velhos criam os mais novos. Tem a família homoafetiva, que são a família que tem 2 pais, a família que tem 2 mães, com os filhos. Então, hoje nós temos N modelos de família. Aí você diz, por que isso? Qual é o objetivo da Constituição e do Código Civil? Não é a obrigatoriedade de se manter a família. É se manter uma família porque vale a pena se manter. Então, se inverteu, se retirou a questão do poder, né? A relação de poder deixou de existir e passou a existir a relação de afeto. Então, por isso que esses modelos surgiram. Hoje a família está baseada no afeto. No afeto. No afeto. E antes não existia afeto na família? Antes existia afeto, mas qual era, o que era que era prioritário, tanto para a lei como para as pessoas? O laço biológico, o laço de sangue. Tanto era que, às vezes, uma pessoa criava, né, você criava uma criança que você não tinha gerado, ou que você não fosse mãe biológica, e, de repente, aparecia uma mãe biológica que nunca tinha tido contato, nem nunca tinha tido uma relação afetiva, e ela tinha o direito maior do que você, que era uma mãe afetiva. Entendeu? Então, hoje, o que é que... Como se tem o princípio do melhor interesse da criança, então tem que se ver isso. O que é que realmente torna uma mulher mãe e um homem pai? Será que é o laço biológico, o fato sanguíneo, ou a relação que aquela pessoa tem com aquele filho? Então, a justiça, a lei, as leis começaram a repensar isso. E as próprias pessoas. Para não causar doença e sofrimento, que tinha crianças que ficavam doentes. E sofrimento à criança que sentia essa ausência, essa falta daquele pai e daquela mãe que ela tinha por referência. E o que eu quero mesmo aqui salientar, deixar claro, é o seguinte, que quanto a esses arranjos familiares, que envolve naturalmente o homem e a mulher, a sociedade aceita de bom grado. Então, essas mudanças não chocaram a sociedade. O que eu vejo em discussão, o que a sociedade não está aceitando, essa relação, né, que a gente pode chamar homoafetiva, isso. Né, que é a relação de 2 pessoas do mesmo sexo que querem adotar os filhos e formando ali uma família. Isso. A não aceitação é porque tudo que é diferente choca, e o desconhecido também choca. Aí muita gente faz, mas a criança precisa ter a presença de um pai, a criança precisa ter a presença de uma mãe para se desenvolver sadiamente. Aí você faz, mesmo, será? E a criança que é criada na rua, o que eu acho interessante na sociedade é que não choca você passar e ver uma criança de 7 anos usando crack, um menino de rua. Aí choca você ver um casal, ou 2 homens ou 2 mulheres, adotar aquela criança que um casal hétero rejeitou em algum momento. Você está entendendo? Então, são essas coisas que é o custo-benefício. E a questão, Dina, sobretudo, da liberalidade da pessoa fazer o que bem quer da sua vida. Porque precisa ser registrado como uma família. Mas é isso que eu estou falando. Você, por exemplo, nós temos desejos. Cada um deve ter a autonomia de fazer o que quer com a sua vida. Nós vivemos numa democracia, um Estado democrático de direito. Se eu cumpro, se eu pago, e se eu tenho os deveres de um cidadão, por que eu não posso receber os benefícios de um cidadão? Qual o prejuízo que isso trará para uma família? Veja só, prejuízo para a sociedade. Para a sociedade não. Agora, para a criança, eu digo o seguinte, eu vou colocar o meu exemplo. Por exemplo, eu crio a minha filha só, sou separada. Eu vejo que tem muito prejuízo na criação da minha filha, porque falta a presença do pai, aquela presença do paterno ali. Então, se 2 mulheres adotam a criança, elas vão ser 2 mães, nunca vão ser um pai e uma mãe. Se 2 homens adotam a criança, eles vão ser 2 pais. Eles nunca vão substituir uma mãe. Pode dar carinho, pode dar tudo, como, por exemplo, eu posso dizer, não, ela recebeu o carinho da tia, ele recebeu o carinho do tio, eu tenho vários amigos que dá carinho, que está ali, mas é diferente a referência paterna e a referência materna você falou a palavra-chave. família. Você falou a palavra-chave. Diferente. A pluralidade. Veja só, se a pessoa diz, por exemplo, o evangélico ou qualquer cristão, ele crê na Bíblia.
E a Bíblia diz que o homem sairá da sua casa e a mulher também sairá da sua casa e formará uma família. Então, eu quero saber o seguinte: as leis, como vocês que estão aí preparados em cima das leis, como é que vocês veem? Como é que fica a Bíblia em relação a essa questão da família? A gente descarta a Bíblia, fica com a Constituição e joga a Bíblia fora? Não, como é que a gente faz? É muito simples. Eu, no meu ponto de vista técnico que eu estou falando, enquanto pessoa, mãe, que também tenho família, é muito simples. A questão da diversidade da família não é uma questão religiosa, é uma questão civil. Quem tem que decidir são as leis e não a religião. E tem um detalhe, a Bíblia, ela é válida para você que acredita. Eu que acredito. E quem não acredita? Entendeu? Mas quem não acredita é a minoria não, vence? Mas não é questão de minoria vencer. O que é a democracia? É o direito da maioria respeitando a minoria. Então, você não pode simplesmente execrar a minoria porque ela é minoria. A gente não pode dirigir. A homossexualidade não se restringe à prática do sexo, não. Sim, então. Não se restringe, porque nem sempre a homossexualidade se restringe à prática do sexo. E como diferenciar a questão, isso? Justamente, cada caso, é como a gente diz no direito, cada caso é um caso. Porque as pessoas, elas não são homens e mulheres. Por exemplo, você não é mulher porque gosta de fazer sexo com homem. Eu não sou mulher porque gosto de fazer sexo com homem. Que eu posso ser mulher, não gostar de fazer sexo com homem e não gostar de fazer sexo com ninguém. Entendeu? Então, a questão sexual do relacionamento físico não define isso aí. Ela é uma questão muito mais ampla. É a questão do gênero, da identificação do gênero. Você se identifica com o que foi convencionado. Se você é um homem, mas se você tem a sua tendência, que a gente vê muitos por aí, eu admiro, eu tenho muitos colegas homossexuais, claro, e eu admiro que são pessoas que você nem sabe. São pessoas que se portam de forma decente nos lugares, eles não sentem na necessidade de se mostrar, de se vulgarizar. Tem vários tipos, você relatou aí. Então, talvez seja isso que a família... Tem vários tipos de hétero, tem vários tipos de homo. Se você observar, como você falou, tem homossexuais que não têm necessidade, por exemplo, tem homens homossexuais, assim como mulheres homossexuais, que não têm necessidade de mudar a forma de se expressar, de ser mais delicado ou de ser mais grosseiro. Não. Mas tem outros que eles se identificam totalmente com o gênero oposto e que eles sentem aquela necessidade de usar um cabelo grande, de usar barba, entendeu? De fazer essas coisas e que algumas coisas no seu corpo lhe causam depressão, que eles estão aprisionados num corpo, que é o caso dos trans, né? Certo. As mulheres trans, os homens trans. O que é que você acha de um padre e um pastor e levar um casal do mesmo sexo, como eu vi na televisão, duas mulheres vestidas de noiva para o padre casar? Mas isso é como eu disse a você. A questão do casamento homoafetivo não é uma questão religiosa. Se houve esse casamento, como você falou, não é uma questão religiosa, é uma questão civil, da legalização do direito. A questão religiosa é outro âmbito, se as religiões vão permitir ou não. Eu tenho até uma resposta que alguém perguntou isso ao padre Fábio de Mello, e ele disse assim: dê a César o que é de César. A questão do casamento homoafetivo, a questão da família, do Estado de Direito, cobrir, dar aquele respaldo à família, não é uma questão religiosa, é uma questão civil. Entendeu? Então, o direito civil todos têm. Certo. Agora, as igrejas vão decidir sobre essa questão. Isso. E elas têm toda a autonomia, porque nós estamos numa democracia. Então, se a gente quiser se impor, porque, ao meu ver, aceitar, você aceita se você quiser. As igrejas aceitam se quiser. Aceitar não é obrigatório. Aceitar é facultativo. Respeitar é que é obrigatório. Exato. Entendeu? Então, eu acho assim, é uma questão muito bem separada. Exato, eu concordo plenamente, muito separado, certo? Eu sou estudante também de Direito, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que os direitos, sim, devem ser preservados na relação. Se duas pessoas convivem juntas, adquirem os bens juntos, estão vivendo ali, aí um morre, um parte, como é que fica? Como já teve o problema, acho que dois. O primeiro caso no Brasil, o primeiro caso no Brasil de relação homoafetiva, onde envolvia uma criança menor, foi o caso de Cássia Eller. Então, elas construíram um patrimônio juntas, e essa criança ficou. Então, o que acontece? É nesse momento que a gente fala da hipocrisia. A família não aceitava ela pelo fato de ela ser homossexual. Mas no momento que ela faleceu,
e que deixou um patrimônio. A família veio atrás. Entendeu? Sim. E a família queria o patrimônio, relegando toda aquela contribuição que aquela companheira deu durante a vida, e queria o menino para tomar conta. Por quê? Porque o menino era, como se fala, né, a galinha dos ovos de ouro. Certo. Através daquela criança que eles iam manter aquela questão. Então, a justiça foi muito sensata e muito equilibrada nesse sentido. Qual é o melhor interesse da criança? Se eu não me engano, o menino tinha 7 anos na época e ele foi ouvido. E ele disse, eu quero ficar com a minha mãe. Por quê? Porque ela não era a mãe que pariu, mas era a mãe que criou, a mãe afetiva. E um dia desse eu vi a entrevista dele, ele já está homem feito, né? E perguntaram a ele o que é que ele achava. Perguntaram assim, você é hétero ou homossexual? Aí ele disse, eu sou hétero. Aí o repórter disse assim, perguntou à mãe dele, onde foi que você errou? Porque a tendência é todo mundo achar que ele seria homossexual também, né? Sim. Aí eles começaram a rir, aí ele disse, não, eu sou hétero. Aí ele disse, se você tivesse um filho ou uma filha, que você visse beijar com um filho com um homem e uma filha com uma mulher, o que você diria? Perguntou a ele, né? Aí ele disse, eu diria que beijar é bom. Então é uma coisa muito, muito assim, do íntimo. E muito assim, você diz, eu não queria ter um filho gay. Eu não queria. Quem quer fazer ter? Uma pergunta dessa para um rapaz que tem a família que ele tem, aí não queria ouvir. Pronto. Como será a cabeça dessas crianças criadas? Desse jeito, tranquila, sem preconceito. Porque o que menos as famílias querem é preconceito e discriminação. Exato. O que menos a gente está precisando no mundo hoje. Olha, para a cultura da paz, a gente precisa de quê? Igualdade. Pronto, então a gente está falando aqui sobre os arranjos de família, o modelo de família. E o interesse aqui foi deixar claro, e eu acho que ficou, né? Eu concordo que ficou claro, essa coisa da religião e o direito civil. A igreja é uma coisa, o direito civil é outro. Então, a relação homoafetiva, então é certo que eles tenham direito civil, sim, que eles tenham uma proteção do Estado. Porque como fica na separação? Eles adquiriram imóveis, né, patrimônio, tiveram seus patrimônios ali junto, como duas pessoas, e depois a família vem e pega? Não, está corretíssimo, certo? Ter essa proteção do Estado. Agora, quanto à igreja, quanto a querer casar duas pessoas do mesmo sexo na igreja, isso aí deixou, a doutora Valdirene deixou bem claro que isso aí já é a questão da igreja, já é uma luta da questão da igreja aceitar ou não. Então, que fique claro aí para vocês que o que se luta, o que está brigando é o direito civil, do cidadão civil, que escolheu morar com o homem, morar com a mulher, que tem que ter seus direitos guardados e protegidos pelo Estado. Agora, quanto à religião, aí já é outra coisa, já é uma briga com a igreja. Muito obrigada, doutora Valdirene, por estar aqui esclarecendo, falando desse assunto que é muito polêmico. E como vocês sabem, né, eu, Dina Bispo, aqui gosto muito de temas polêmicos e manda sugestão para mim aí no dinabispo@yahoo.com. Entra no meu Face, Dina Bispo, dá lá sugestão de temas polêmicos, que se você quer vir aqui falar comigo, debater, porque aqui é o papo informal. A gente informa de forma informal. Então não sai daí não, que tem mais Dina Bispo para você.